Sejam bem-vindos ao Scoot Entre Linhas, o podcast oficial do Torriense. Hoje temos connosco Ivo Oliveira, jogador da equipa de futsal, e uma promessa de visita aqui ao podcast antiga. Já há algum tempo que andávamos a tentar combinar esta visita. Ivo, bem-vindo ao podcast. Obrigado. Bem-vindo aqui ao Entre Linhas. Ivo, tens visto os episódios? Se calhar mais os do futsal, não? Quando são colegas de equipa. Tento acompanhar todos, mas mais do futsal porque... E esses que tiveram teus colegas de equipa como convidados, tu viste-os todos, estou certo, não é? Isso, senhor. Então pronto, queria-te perguntar queria-te desafiar que tu fizesses uma avaliação da prestação dos teus colegas que estiveram aqui. Começando pelo Tunha, que foi o primeiro que aqui esteve, de 0 a 10, como é que avalias a prestação dele aqui no podcast? Eu acho que ele fala bem. Sim, é forte, não é? É, mas eu vou ter que lhe dar uma nota alta porque ele também me avaliou bem quando foi acerca do estilo, entre aspas. E disse bem de ti, ele disse bem de ti. Falou bem de mim, então vou-lhe dar um 9,5. Um 9,5? Ok. E viste o apanhado que ele fez ao Boto? Da Pisa? Top. Isso foi um momento épico deste muito programa. Bem, sim senhor. E o nosso Guta? O Guta vou-lhe dar um 7. Um 7. Ainda assim é uma boa nota. Sim. Conhecias o nome dele todo completo ou não? Gutenberg. Sim, conhecias aquele nome incrível que ele tem. Rafa Félix? Não. Rafa Félix vou-lhe dar 2. 2? 2. Ok. 2. O que é que achaste? Foi daqueles TikToks? Foi... Eu acho que isto foi a avaliação que ele deu ao meu estilo. Okay. Disse que não gostava da dobrinha e não sei o quê. E aqueles TikToks cada vez estão piores. Yeah. Começou mal, começou a descer, até que agora está horrível. Pá, eu pois não sei o que dizer. Eu continuo especialmente fã daquele em que ele canta. Não, esse para mim foi o melhor. Sim, esse aí, pronto, ele aí subiu, foi o topo da pirâmide. Agora as dancinhas não. Ele devia considerar, se calhar, a hipótese de ter um TikTok só de canto. Só de canto, não era? E falar inglês, principalmente. Sim. Olha, e o Giovanni gostei. Acho que ele podia trocar com o Rafa e sim fazer as dancinhas no TikTok. Ok. Então o Giovanni tem positiva. Foi. Sendo que estamos aqui temos que assumir isto, estamos aqui com uma espécie de maldição com o Giovanni, que foi... Nós combinámos com ele um festejo do golo especial para o Entre Linhas. Portanto, ele prometeu que o próximo golo que marcasse faria um festejo para o Entre Linhas e nunca mais marcou. Até o penalti falhou. É incrível. Nunca mais marcou. Pois foi. Portanto, eu acho que se calhar a gente hoje devia decretar oficialmente o fim dessa promessa. Eu acho que ele no sábado vai fazer um... Achas? Mas o resto, vê se depois se lembra de fazer a dancinha. Ele tinha prometido, era assim uma coisa, não era? Era assim, Entre Linhas. Mas pronto, não está fácil. Ele se calhar quando vir aqui o podcast pode ser que ele se lembre. Sim, tenho essa esperança. Olha, Ivo, falámos do Tunha e como calculas, eu pedi ao Tunha aqui algumas informações sobre ti. Ele, informações não me mandou muitas, mas fotos mandou algumas. Portanto, obviamente eu vou ter que pedir pelo menos que me dês algum contexto sobre isto. Isso estava na moda, foram grandes tempos. Isto tu tinhas que idade nesta altura? Dava para aí uns 17, não? Se tanto? Menos ainda? Tinha para aí uns 15. Já jogavas futsal, naturalmente, sim, não é? Estava no Sporting. Estavas no Sporting, ok. Aliás, há aqui muito verde por trás, provavelmente é mesmo uma fotografia no Sporting. E por trás ainda estavam lá mais uns quantos assim, mais ou menos com o cabelo. Estavam todos na mesma onda, ok. Isto, o que dizer também? Tens feio, O Tunha aproveita todos os momentos para tentar rasgar os outros. Epá, isto é... Eu não conheço este... Não conhecia isto é um filtro de Instagram. É um filtro. Ele filtros, Instagram, é tudo com ele. Okay. Eu sou mais não gravar no momento, mas fazer as minhas partidas. Mas há pouco dizias-me ainda em off que o Tunha te pediu, não é? Para estar aqui Estava com algum medo. Há aqui algum medo. Chegasse aqui e rasgasse algum medo. O pessoal. Isto também é típico nas vossas coisas, não é? É aquilo que eu digo. Isto é Tunha, não é? Aproveita de tudo
para quando eu estou assim um bocadinho mais desligado e não tão atento para fazer atacar. esse tipo de coisa. E depois, sempre que me faz, tenta gravar. Que é para ter E provas. eu não gravo porque aquilo sai-me naturalmente, não tenho telemóvel na mão, então... Claro. Sendo que ficas sem provas, não é? Exatamente, Ficas sem provas. Acho que tens Mas os meus colegas que estão presentes, eles sabem. Acho que devias considerar, pelo menos de vez em quando, gravarem uns. Depois ainda mandou esta? Ei. O Tunha tem muito material teu, não é? O Tunha é uma coisa incrível, porque ele, é aquilo que eu estou a dizer, ele parece que está sempre com o telemóvel na mão. Ok. E aproveita de tudo, mínimo que seja, para gravar. Mas ele aqui já te conhecia? Tu aqui pareces ser bem mais novo. Não tenho a certeza, já não me recordo A questão é bem como é que que ele idade. acede a estes... Ele vai ao Facebook, É. vê as fotos antigas do Ok. pessoal. Ele faz e o trabalho de casa. Guarda. Muito bem, faz o trabalho de casa. E temos ainda mais duas situações. Um Ivo extremamente jovem. Lá está, aquelas coisas, quando somos jovens... Aqui tens para aí 12 anos, 13 no máximo, para aí, não? 13, 14. 13, 14. Sim, 13, 14. Escola, isto é tempo de escola. É. Mas já se nota aqui uma certa tendência no penteado. Já vi o projeto que tens hoje. É aquela idade que o pessoal começa a ficar assim um bocadinho mais atento à moda e não sei o quê, e depois... Falando de moda, temos ainda esta calça. Temos ainda esta calça. Já nem me lembrava vintage, dessas né? coisas. Tenho que ir ao Facebook apagar essas coisas. Yeah. Isto és tu na escola, não é? Claramente. Não, era. Claramente. Era. Não temos cá o Polícia da Moda hoje, felizmente, porque acho que aqui ias levar, se calhar, um cartão amarelo. Eu admito. Aqui ias levar um cartão não estava bem. Olha, Ivo, foste pai há pouco tempo, portanto, antes de mais, os nossos sinceros parabéns. Muito obrigado. Seguramente que estás a viver a melhor fase da tua vida e não há nenhuma dúvida sobre isso. Sim. Portanto, eu queria te perguntar como é que está a ser essa experiência. Está a ser espetacular. Acho que é um sentimento que não se consegue explicar. E fui pai no dia 19, sábado passado, e estou a adorar. Ainda estás nas nuvens completamente, não é? Sem dúvida. E com algum sono? Ou não? Assim, ela por acaso até tem estado a dar-nos assim umas boas noites de sono. Claro Boa. que acorda e às vezes faz ali um bocadinho de birras porque pode ter cólicas, mas uma cólica ou outra, mas até nos tem facilitado um pouco dentro daquilo que é. Portanto, deixa-me lá fazer contas. Foste pai no sábado, portanto... E no domingo tivemos jogo contra o Belenenses. Espetacular. Com o Belenenses. Portanto, Sim. ou seja, vamos com uma semana e meia. Portanto, seguramente que já estás dono de uma experiência que te vai permitir responder a um quiz que a gente preparou para ti, não é? É um quiz sobre o papel de pai, para sabermos como é que tu tens de te adaptar a essa situação. Portanto, tenho aqui 5 perguntas, cada uma delas com 3 respostas possíveis, e vamos ver se tu já estás absolutamente preparado para isto. Então vamos lá. O que é o percentil? Espera aí, vou-te dar 3 respostas, vou-te dar 3 hipóteses. A quantidade de bebés que nascem no ano, uma comparação do crescimento do bebê com a média ou uma marca de suplemento alimentar? É B. É B? Certíssimo, muito bem. Segunda pergunta. Qual a temperatura ideal para o banho do bebê? 26 graus, 30 ou 36? 36. Fortíssimo. Não te lhe dei banho. Foi. E também tens aquele termómetrozinho. Tenho Claro. Eu também já passei por isso e era se aquilo estava com menos 1 grau, começava logo a pensar. É mesmo. Ai. Muito bom. Terceira pergunta. Bolsar o que é? É um bebê que ri à gargalhada? É um bebê que chora sem razão? Ou é um bebê que regurgita aquilo que comeu? É assim, como é óbvio. Já te calhou aqui no ombrinho? Ainda não? Não, mas já a mãe calhou-lhe. Mas por acaso a minha filha ainda não bolsou 2 vezes no máximo. Ok. Não, por acaso tentava. Mas já tiveste aquele clássico, no ombrinho a dar aquela palmadinha nas costas? Aconteceu-me, eu posso partilhar. Na sexta passada estava a mudar-lhe a fralda e ela ainda tinha um bocado do cordão umbilical que ainda não tinha saído. Exatamente. Ainda não tinha caído. Claro. E eu estava a mostrar a uma amiga da minha namorada que por acaso ela é enfermeira e estava-lhe a mostrar. E ela até estava a dizer, está bem, não sei o quê. E naquele tempo em que eu estou a mostrar, a minha filha, que já tinha feito o cocó neste caso, estava-lhe a dar vontade outra vez. E saiu assim repus. Okay. Do nada ainda me tentei desviar, mas ainda veio para as calças. É um clássico. Faz parte. Portanto, estás com 3 em 3, que é excelente. Acho que vais fazer 5 em 5. O que é uma tetina? Um brinquedo de criança, a chupeta do biberon ou um mordedor? Aquelas coisinhas que elas usam para morder as... É B.
HB, mais uma, 4 em 4, vais fazer o pleno. Finalmente o 5. Agora aqui vou fazer um bocado de publicidade, mas tudo bem. Talvez, não sei se já uma vez usaste isto. Para que serve o bebê gel? Para pentear o cabelo, para hidratar a pele ou para ajudar a fazer cocó? Para ajudar a fazer cocó. Muito bem, muito bem. É um pleno, Ivo, estás absolutamente preparado para esta nova fase que estás a viver da tua vida e eu quero desejar, antes de mais, muitas felicidades a vocês três, obrigado. Que corra tudo pelo melhor. Vamos agora falar um bocadinho de futsal. Segunda temporada de Torriense, já trazias uma experiência de Liga Placar, sabemos como é que correu a temporada passada. Eu gostava que me fizesse aqui um paralelo entre aquilo que foi a temporada passada e aquilo que está a ser esta temporada. Assim, eu acho que a temporada passada foi um pouco, não foi muito constante até a nível de treinadores. Por exemplo, o nosso diretor desportivo também na altura, a meio da época também saiu, e até enquanto equipa, porque chegámos a uma parte ali da época que não nos conseguimos encontrar também, porque saiu 2, 3 jogadores, entrou mais 2 ou 3 e depois acho que não conseguimos ter aquilo que era necessário para ao longo da época tentar aguentar na primeira divisão, como é óbvio. Em relação a este ano, acho que estamos a ter mais estabilidade. Também é um campeonato diferente. A equipa... Nota-se muita diferença lá dentro. Nota-se um bocado. Nota-se. Eu sinto, e acho que tem sido também um pouco essa a minha dificuldade, e aqueles jogadores que estão mais habituados a nível de primeira, a desorganização de algumas equipas, porque qualidade tem, mas se calhar não são tão organizadas, e às vezes nós, como estamos habituados a um estilo de jogo, entre aspas, muito organizado, como acontece na primeira, claro, com umas equipas mais que outras, acho que na segunda divisão a grande diferença passa muito por aí, e como eu estava a dizer, acho que estamos mais estáveis, como é óbvio. Temos também uma equipa que é muito competitiva. Não está a acontecer certas coisas que aconteceram ano passado e que se calhar facilita um pouco naquilo que é o nosso trabalho do dia a dia. Tu achas que tens experiência disso? Achas que esta equipa do Torriense podia ser um plantel preparado para competir na Liga Placar? Sem dúvidas, ao dia de hoje? E o plantel foi planeado com isso tudo, porque nós sabemos, nós temos consciência que o nosso plantel é um plantel de primeira divisão. Não é garantia que vamos ganhar os jogos todos, que vamos subir já, porque isso é o trabalho. Nenhuma equipa ganha os jogos todos. Exatamente. E o trabalho de dia a dia, treino a treino, é que vai ajudar com que nós chegamos ao final da época e consigamos fazer isso realmente, alcançar neste caso o nosso objetivo. Que é a subida, não é? Exatamente. Aliás, eu ia-te perguntar justamente se tens esse feeling, ou seja, se tu achas que vai dar. Eu acho que sim. Mas isto é uma coisa que nós temos que pôr na nossa cabeça, que é o acreditar, o confiar naquilo que está a ser trabalhado, naquilo que nós somos capazes, e mesmo quando houver uma fase menos boa, continuar. Claro. Não é por exemplo, nós aqui contra o Belenenses, em que houve um jogo em que se calhar falhámos demasiado, por exemplo, e era um jogo que era, entre aspas, um adversário direto, digamos assim, porque estava ali quase com os mesmos pontos que nós, e falhámos ali muitos golos, entretanto a vitória não se riu para nós, e acho que se calhar ficámos ali um bocado, não digo em baixo, porque não é isso, mas sim ficámos ali naquela, podíamos ter ganho o jogo, e aquilo depois, pensando que não, podíamos beliscar na semana a seguir. Acabou por não acontecer, e é isso que temos que... E numa deslocação difícil, vocês acabaram por dar uma resposta importante. Aliás, tu marcaste. Sim. O que é que sentiste naquele momento? Foi um gol com dedicatória, não é? Exatamente. Claro. Senti-me bem, porque também a semana anterior do contra o Belenenses foi uma semana um pouco complicada, porque o nascimento da minha filha não estava... Foram ali 3 dias antes do nascimento da minha filha um pouco complicados, que a minha mulher estava um bocadinho cheia de dores e contrações e idas para a maternidade e não sei o quê, e então esta semana voltei à normalidade, digamos assim, e rotina. Então, exatamente, e sou bem. Muito bem. Ivo, como tu sabes, nós nos últimos programas abrimos ao Instagram, aos nossos seguidores de Instagram, a possibilidade de eles nos lançarem perguntas, porque este programa assim é de todos e é assim que ele deve ser. E, portanto, nós temos aqui um conjunto de perguntas que gostava de fazer, que são absolutamente da responsabilidade dos nossos seguidores, alguns deles colegas de equipa, e, portanto, queria-te perguntar se estás preparado para isso. Acredito que sim, não é? Então, vamos lá.
A Aninhas Rafa, que é uma fervorosa adepta que está sempre no apoio à equipa, sempre em todos, pergunta-te, quem dorme mais nas viagens? Quem é o soneca da equipa? Epá, o soneca, eu acho que eu dizia ali se calhar o Rafa Félix. Ah, é? Sim, o Rafa Félix fica quase sempre ali a meio da carrinha. Sim. E então, por exemplo, eu vou lá para trás, mais alguns jogadores vão lá para trás, para, por exemplo, para jogar as cartas, várias coisas. Musiquinha, não é? Exatamente. E quem fica ali a meio da carrinha normalmente é para estar um bocadinho mais descansado, digamos assim. Mas e vocês deixam-nos descansar ou às vezes vão lá interferir? Depende. Mas por acaso até somos de deixar uma vez ou outra, vamos lá para metermos com eles e tal, acordar, tirar uma foto, não sei o quê. Mas... Muito bom. Então o Rafa Félix passa a ser oficialmente o soneca da equipe, ele depois, se quiser, terá a oportunidade de se defender. Temos aqui o BCPT21, que pergunta, já tens planos para o futuro, por exemplo, jogar no Benfica ou no Sporting, ou achas que estás muito bem no Torriense? Não, eu neste momento não, eu acho que é dia a dia, não penso naquilo que vai ser o meu futuro agora, porque por acaso sinto-me bem no Torriense, quero alcançar no final da época o grande objetivo e depois a partir daí é que começo a pensar logo no futuro, porque sinto-me bem aqui no Torriense. Ao dia de hoje estás bem aqui, sempre importa que as pessoas se sintam bem aqui. Carvalho Gonçalo, para ti quem são os principais candidatos à subida de divisão e por outro lado os principais candidatos à descida da Liga Placar? É assim, eu acho que os candidatos, por exemplo, como é que eu ia te explicar? Nós sabemos teoricamente quem é que pode ser as equipas mais fortes, não quer dizer que depois isso aconteça. Mas acredito que se calhar o Nuno Alves do Norte, que o ano passado estava numa primeira divisão, continuou com uma base que já tinha o ano passado também competitiva, a Bornhosa, nós, o Belenenses, e acho que vai ser muito por aí. Depois pode haver sempre uma surpresa ou outra, mas teoricamente acho que vão ser essas equipas. A nível de descer, é assim. Eu acho que daquilo que eu conheço, daquilo que eu posso afirmar, digamos assim, não quer estar a dizer que elas vão descer, mas claro, podem ter mais dificuldade neste caso em ficar, para se calhar o Azemais, porque houve uma mudança radical naquilo que era o projeto e naquilo que é a equipa este ano. Assim, uma segunda... A Liga Placar é tradicionalmente muito difícil para quem acaba de subir, não é? Há essa tradição de que normalmente quem sobe... É porque eu acho que as equipas que sobem, se não trouxerem uma base já competitiva e com nível de primeira, com jogadores que têm conhecimento daquilo que é o campeonato da primeira, começa sempre atrás porque o campeonato de segunda acaba mais tarde, ou seja, tentarem arranjar jogadores de primeira já está um bocado mais complicado porque estão fechados. Quando se define a segunda liga, na realidade o mercado já está o mercado já está tomado, muito gasto, não é? Exatamente, e acho que isso é uma coisa negativa porque as equipas de segunda, mesmo que queiram fazer uma equipa super competitiva, acabam por começar logo atrás. Aí, claro. Foi um bocado o que aconteceu também ao Torriense no ano passado, não é? Exatamente. Muito bem. Vamos então aqui à pergunta do Dicarito, que pergunta: quem é que é mais giro, tu ou Tunha? Isso nem acho que não há dúvida. Achas que não há questão? Não. Tanto que o Tunha usa a barba. Achas que é para disfarçar qualquer coisa? Eu hei de ir buscar uma foto do Tunha sem barba. Nós temos aqui uma, mas isto é muito ainda prematuro, mas isto está aqui o Tunha sem barba. Por amor de Deus. Já com o óculo, pronto. Não. Nós temos, ainda há 2-3 semanas, estivemos a discutir sobre isso no balneário e o pessoal já chegou um pouco à conclusão que o Tunha tem a barba para disfarçar... Para atenuar ali qualquer coisa. Para disfarçar ali a falta de beleza neste caso. E achas que ele estaria disponível para provar? Ou seja, fazê-la? Não acredito. Eu por acaso no outro dia, acho que até foi a semana passada, estávamos numa brincadeira e eu até lhe disse que qualquer dia pego na máquina de barbear e corta a barba. E ele começou logo com ameaças, porque ele não... Aquilo é a imagem de marca dele também, não é? Pronto, sem dúvida, há que ter isso em linha de conta. Mas pronto, Tunha aqui um bocadinho debaixo de fogo, claramente...
O Ivo não teve a menor dúvida. Agora vamos ao Marco, que é o teu colega guarda-redes da nossa equipa. Marco, ele diz: quem é que passa pior contigo? O Marco pode responder isso, mas acho que toda a gente sabe que é o Tunha. É. Sem dúvidas. Mas tu também passas mal com o Tunha, ou seja, vocês estão sempre nessa picardia. Assim, eu posso dizer que o Tunha, quando me faz, grava, como eu estava a dizer. Certo. Só que eu faço pior. Okay. Eu não, é aquilo que eu estava a dizer, eu não faço, pronto, olha, preparo o telemóvel e vou fazer isto. Não, aquilo às vezes sai-me naturalmente, certas coisas, tanto que ele agora anda sempre a dizer, está 2-0, está 2-0, 2-0 para mim, porque eu fiz-lhe aqui algumas coisinhas. E não podes plantar o quê? Epá, é melhor ficar. Ok. É melhor ficar. Está bem. Dia destes eu vou aqui contar uma situação que não tem mal nenhum, que foi quando vocês vieram aqui fazer as fotografias de início de temporada. Pá, efetivamente vocês estão sempre na picardia e há momentos que eu não vos conheço, porque quem vos conhece e nós já vos vamos conhecendo, sabemos que vocês estão sempre, é assim, mas estão sempre na boa. Mas que eu não vos conheça pode ficar ali na dúvida assim, será que estes tipos estão mesmo chateados um com o outro? Porque as pessoas depois começam, como é que aquilo está... Olha a André, a psicóloga, o ano passado, virou-se, como é que é possível, vocês estão sempre assim a discutir e não sei o quê, a tratar mal não é sim. mal, não é? Mas a tratar-se assim e depois do nada, passado 2 minutos já se estão a rir e Sim, porque na realidade é mesmo a brincar, não é? Amorosa, mas para quem está fora e não vos conhece, aquilo engana bem. Olha, já vi melhor do que vejo hoje em dia, é claramente evidente, mas pronto, o Hugo Teodoro, 77, pergunta: qual o teu jogador de futsal favorito? É assim, eu acho que o Ricardinho, sem dúvida, acho que foi desde o início, não é do futsal, mas ali desde quando se calhar comecei a ter uma presença, o maior conhecimento, digamos assim, daquilo que era o futsal, foi sempre quando comecei a acompanhar mais o Ricardinho. Alguma vez tiveste a possibilidade ou a oportunidade de o conhecer pessoalmente? Sim, já falámos. Já falaram tudo? Sim. Porreiro. Sim. Boa onda. Boa. Temos agora aqui um nosso frequente, um freguês frequente, que é o Guizinho Del Ghost, que pergunta qual é o jogador mais bem vestido. Nota-se que ele está atento aqui às questões do futsal, não é? Sim. Bem vestido da minha equipa? Eu acho que a pergunta tem a ver com o plantel do futsal, não é? Mais bem vestido. É assim, é que o Tunha, eu estou sempre a falar Tunha, porque ele é capaz de estar tão mal vestido, mas ao mesmo tempo também consegue estar bem vestido. É capaz dos extremos. Dos extremos, exatamente. Eu vou pôr aí quase no mesmo nível que eu, o Tunha, e vou dizer Tunha para não estar a dizer. Mas eu gostei disso, quase no mesmo nível que eu, não é? É. Excelente. Efetivamente o Tunha é um fashion victim, digo eu, porque ele de facto é muito, muito dado a essas coisas da moda. Temos aqui o Pelé 17, underscore 17, que diz: gostas de videojogos, Call of Duty, por exemplo? Abraço. Gosto, sim, senhor. É? Jogas? Jogo com... E ele é streamer. Tu conheces? Sim, conheço. Okay. É um streamer e está sempre a jogar COD e também joga outros jogos e gosto muito, já joguei. Olha, e na última semana e meia tens jogado ou não? Se calhar não. Não. Vou ser sincero, desde que a minha filha nasceu, peguei só uma vez e foi para aí 30 minutos. Sim. Porque também não estava a fazer nada, mas tinha a possibilidade, mas joguei 30 minutos e cansei-me, não joguei mais. Esquece, desde agora nasceu, vai... Não... Isso vai mudar bastante, posso-te assegurar, por experiência própria. Olha, Francisco A. 2510 pergunta: qual foi o jogo mais emocionante que já viste ou jogaste? É assim, mais emocionante, se calhar quando joguei contra o Benfica, em que estávamos a perder 4-4, não, mentira, estava 4-3, assim é que foi, e eu a 9 segundos do fim faço o 4-4 e depois eles seguiram a bola ao meio campo e a 2 segundos do fim eles fazem o 5-4. Isso foi em que temporada? Foi há 4 anos, se não me engano. Estavas em que clube? Estava nos Lombos. Okay. Eu fiz hat-trick nesse jogo e então nós não esperávamos, a 9 segundos do fim empatamos o jogo
e depois, 2 segundos do fim, essa eles deve seguiram a ter bola. doído. Essa deve ter doído. Doeu muito. Poça. Muito bem. Temos aqui 2 últimas perguntas. Leonor KKNP pergunta: qual o melhor momento da tua carreira? Sim, o melhor momento da minha carreira, se calhar quando fui à seleção, se calhar sub-21, mas também era mais jovem, não, se calhar há 3, 4 anos atrás, quando ainda estava nos Lombos também, estava num bom momento em que nós acabámos a época em quinto. E... Playoffs? Sim, playoffs. Muito bem, última pergunta. O colega de equipa, o Claudinho, pergunta: tu gostas mais do Pina ou do Tunha? Eu gosto dos dois. Cada um Também te metes muito com o Pina? Muito. Okay. Aliás, eu acho que a nível de, por exemplo, o Pina diz que eu e somos os irmãos, eu e o Tunha, não sei o quê. Mas depois, ao fim e ao cabo, eu tanto vou para cima de um, tanto vou para cima do outro, e eles é que se juntam. Ok. Ou seja, não sei quem é irmão de quem, mas gosto dos dois e se puder rasgar os dois, rasgo os dois. Estarás absolutamente pronto para isso, não é? O Pina também tem que nos visitar em breve, porque temos de tirar isso tudo a limpo com ele. Olha, diz-me outra coisa, concretamente aqui no Torriense, há algum jogo que tu te recordes? Agora já não estamos nas perguntas dos nossos seguidores do Instagram. Aqui no Torriense há aqui algum momento que tu recordes com particular saudade, um momento bom que tenhas aqui vivido? Sim. Acho que aquele primeiro jogo em que foi o primeiro jogo do Torriense na Liga Placar contra o Portimonense, acho que foi um jogo em que estava um ambiente surreal. Os adeptos do Torriense, sem dúvida, que são diferentes. E aquele jogo foi uma primeira vez, digamos assim, e foi, né? Do Torriense na primeira, era tudo novo, estava tudo para correr bem. E correu bem. Acho que estava um ambiente incrível. Nós, jogadores, conseguimos também superar-nos, porque nós na pré-época tínhamos feito um jogo contra eles, amigável, e perdemos. E então foi um excelente início de campeonato e muito emocionante. Aliás, o campeonato começa com 3 jogos, 2 vitórias. Ali naquele momento pensou-se provavelmente que ia ser um campeonato pelo menos tranquilo, não é? Sim. E depois a partir daí é que as coisas começaram a complicar-se, porque de facto é um campeonato mesmo muito competitivo. Exatamente. Muito competitivo mesmo. Ivo, tenho aqui ainda um desafio para ti. Nós já estamos perto do fim, mas já tenho ainda aqui um desafio para ti, que é, eu vou-te dar aqui 5 possibilidades, ou melhor, tenho aqui 5 perguntas, e são perguntas de resposta rápida em que tens de escolher uma de 2 hipóteses, está bem? A primeira é muito simples, depois as outras são um bocado mais elaboradas. Por exemplo, carne ou peixe? Carne. Seres conselheiro de moda do Tunha ou teres o Tunha como conselheiro de moda? Não. Ser conselheiro do Tunha, sem dúvida. Não ias aceitar ser... Não. Há limites, não é? Há limites, porque não quer vir com uma camisa metade leopardo. Ou um cabelo cor-de-rosa, quem sabe, não é? Exatamente, o cabelo salmão, não. Nunca se sabe o que é que pode ser. E eu ali. nunca digo nunca, né? Mas... Sim, mas o Tunha manda-se para fora de pé às vezes, não é? Sim. Muito bem. Subir de divisão pelo Torriense ou ser chamado de novo à seleção? Não, essa é difícil, mas... Epá... Essa foi difícil. Mas eu gostava muito de subir de divisão com o Torriense. Ok, esta sei que esta é difícil. É difícil. Eu sei. Obviamente 50-50. Obviamente que também queres muito ir à seleção. Exatamente. Aqui fomos um bocado mauzinhos. Marcar um gol de calcanhar ou fazer um corte em cima da linha? Epá, vou fazer um corte em cima da linha. Para salvar assim uma Para vitória. salvar assim uma... Exatamente. Ok. Escolhias ter a barba do Tunha ou as tatuagens do Claudinho? Ei, tatuagens do Claudinho. Não, cheio de barba, não. Ainda por cima não tenho... A minha barba é assim mal feita. É mal plantada. Exatamente, tem aqui muitas falhas. Não. Eu só gosto de ver a minha... Ok, a tua configuração, não é? Exatamente. Finalmente, cantares como o Rafa Félix ou dançares como o Rafa Félix? Ei, eu acho que dançar.
dançar como o Rafa. Não, dançar não. Pois. Eu vou dançar melhor que o Rafa Félix, o problema é esse. Porque o Rafa Félix está todo preso a fazer as danças. Não, vou cantar. Cantar com o Rafa Félix. Ok. Muito bem. Olha, como sabes, este programa tem o conceito de nos trazeres uma prenda. Toda a gente trouxe até agora, portanto, naturalmente vou ter que te perguntar o que é que tu trouxeste para nós. Então é assim. Eu decidi trazer a nossa foto de equipa. Ok. Mas com um objetivo. O objetivo de nós no final da época virmos aqui todos Assinala. autografá-la. Olha, bem malhado, sim senhora. Porque o objetivo é subirmos divisão e depois assinamos todos e escrevemos, conseguimos. Bem visto. Ou seja, temos aqui uma prenda que fica a meio, não é? Exatamente, com o objetivo de no final da época. Muito bem. Aqui estão eles todos. Exatamente. Para aqui. Aí está ela. Portanto, é uma prenda que fica em banho-maria, como se costuma dizer. Exatamente. À espera, agora vou pôr aqui. À espera de que possa, ser completa da melhor forma possível. Acho que foste bastante criativo. Exatamente. Parabéns Não, porque por isso. eu pensei, Sim, qualquer dia é só vou camisolas, levar isto, não é? vou levar aquilo, mas depois ao fim e ao cabo acho que identificava mais a fazer esse tipo de coisas porque ia ser um pouco... Claro. Não é diferente, mas ia acabar por ser. E se acontecer como todos esperamos, seguramente que se vai transformar aqui numa peça de museu, literalmente de museu. Literalmente. Muito bem, Ivo, é isto. Eu não tenho mais perguntas para te fazer. Resta-me agradecer-te teres vindo aqui, dizer-te que gostei muito de falar contigo e desejar-te naturalmente todas as felicidades pessoais nesta nova fase da vida que estás a viver e depois desportivas aqui connosco com o Torriense nesse objetivo de subir a divisão. Tá Obrigado bem? Obrigado eu pelo convite e gostei muito também. Obrigado, Ivo. Então fecha assim mais um episódio do Scoot Entre Linhas. Para a semana, como sempre, estaremos de volta e faço-te o mesmo convite de sempre. Volte connosco que assim tem muito mais graça. Até lá.